Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda, Pastor Vanderlei Coutinho, sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, momento este de esperança, momento da oração da noite. Desse domingão abençoado por Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Deus abençoe a todos os meus irmãos, as minhas irmãs. Olha, quem não acompanhou a transmissão do meio do dia, deste dia de hoje, volta lá, tá bom? E acompanha o que Deus ele fez na vida da nossa irmã Diana Branco. Um grande testemunho, muitos de vocês que estão aqui passaram por lá, não é? Deus abençoe de uma forma maravilhosa a vida de cada um de vocês. E logo mais, você pode acompanhar novamente. Quem acompanhou, quiser acompanhar, mande para aquelas mulheres que você conhece que não podem gerar filhos, não conseguem gerar, mande para elas. Bom, isso porque algum tempo atrás, né, quando eu estava trazendo ali o discernimento do sonho da Diana, não era apenas para a Diana, mas para outras mulheres que a Diana via também. Então, assim, Deus ele abriu a madre de muitas mulheres aí, enfim, e aquelas que não podia gerar, vão gerar. Eu creio, gente, eu creio. Bom, eu creio. Então, dê uma passadinha lá, tá bom? Depois e acompanha. Foi emocionante o testemunho da nossa irmã Diana. Agora eu quero orar com vocês, por vocês e por todos da sua família. Quero mandar um abraço aqui para o presbítero Jonessi, mas amanhã mesmo nós vamos falar dele aqui, né? Vamos falar dele aqui, presbítero Jonessi, irmã Fátima, em nome do Senhor. Aniversário do presbítero Jonessi é amanhã, mas já comemoramos hoje, hein? Já comemoramos o aniversário do presbítero Jonessi no dia de hoje. Deus abençoe o presbítero, dando saúde, prosperidade e vitória. Mas amanhã eu falo dele aqui também e vou contar alguns detalhes aqui também. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar. Quero também aqui agradecer a Deus e a alguns irmãos e irmãs que Deus tem tocado e tem abençoado esse projeto em nome de Jesus. Tenho certeza que o Senhor irá abençoá-los de uma forma especial. Oremos a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de sua presença nesta oportunidade. Ó Deus, nós nos colocamos diante de ti com fé, com reverência e com total dependência de ti. Senhor, tu és o Deus que não dorme, o Deus que não falha, o Deus que nunca perdeu uma batalha. E é nesse Deus que nós confiamos. Sim, nós colocamos a nossa confiança. Pai, visita cada internauta que está conectado nesta oração. Visita cada lar, cada família, cada pessoa que chegou aqui com um pedido no coração. Ó Deus, se há alguém cansada, se há pessoas aflitas, Pai, se há pessoas que choraram hoje e ninguém viu, Senhor,
Tu conheces cada lágrima, porque o Senhor viu. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, entra agora com resposta, entra agora com milagre. Meu Deus, eu repreendo agora toda a opressão espiritual, toda tristeza profunda, toda ansiedade, todo medo, toda angústia. Sai agora em nome de Jesus, e que toda carga pesada caia por terra neste momento, que toda mente perturbada receba paz agora. Pai, toca nesse coração, acalma essa alma, traz descanso, Senhor. Meu Deus, entra também nas causas impossíveis, aquelas situações que já estão nas tuas mãos há dias, meses ou até anos. Eu profetizo que vai destravar, vai acontecer, vai cumprir. Sim, porque o Senhor continua sendo Deus do impossível. Pai, também os enfermos nesta noite, toca nesse corpo agora, toca aonde existe dor e que esta dor desapareça agora, toda enfermidade possa recuar, toda doença possa perder a força agora, toda doença perde a força, em nome de Jesus. E eu declaro cura, em nome de Jesus. Eu declaro restauração completa. Senhor, entra nas finanças desse teu povo, abre portas de emprego, libera provisão, traz estabilidade. Onde há escassez, que haja abundância. Onde há dívida, que haja milagre. Pai, visita os lares agora. Quantas famílias estão divididas, quantos casamentos estão por um fio, mas o Senhor é Deus de restauração. Entra com reconciliação, entra com perdão, entra com amor novamente, e que haja paz dentro desta casa, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, eu clamo, eu suplico neste momento agora, em nome de Jesus, meu Deus. Eu me coloco diante de Ti e eu clamo agora, Senhor, por todos os pedidos também que aqui estão, todos os pedidos de oração apresentados neste canal, cada nome, cada situação, cada causa, o Senhor conhece tudo. Responde, Senhor. Age, Senhor. Surpreende, Senhor. Meu Deus, guarda cada pessoa nesta noite, livra de acidentes, de incidentes, livra de todo mal, livra de todo ataque do inimigo, que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada lar agora. Senhor, dá um sono tranquilo, um descanso verdadeiro, e que esta pessoa deite e durma em paz, e que amanhã acorde renovada, fortalecida e cheia da tua presença. Pai, derrama o teu Espírito Santo agora, enche este ambiente com a tua glória, e que essa pessoa sinta a tua presença aí onde ela está, e que ela perceba que não está sozinha, porque o Senhor está com ela. Ah, Pai, e nós declaramos nesta noite, vai ter milagres, vai ter resposta, vai ter testemunho. Eu creio, Senhor, porque o nosso Deus é fiel. E desde já, Pai, nós te pedimos e queremos te agradecer. Louvamos a Ti, Pai, pelas grandes vitórias. Seja conosco, seja com o Teu povo, entregando as grandes vitórias, as grandes bênçãos, em no nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. A palavra de Deus, ela diz no Salmo 135, verso 8: foi ele que feriu os primogênitos do Egito
desde os homens até aos animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis. Bom, olha que algo interessante aqui. Esse texto, ele nos leva a lembrar de um Deus poderoso, um Deus que age na história da humanidade. Um Deus que não é apenas teórico, não é apenas teórico. Ele é um Deus prático, ele é um Deus presente e ativo. No Salmo 135, nós vamos observar, é um cântico de louvor, mas também de memória. Ele relembra os feitos de Deus para fortalecer a fé do povo. E aqui, especificamente, o salmista ele traz à memória os atos poderosos de Deus no Egito e nas batalhas contra os reis fortes. E o que isso nos ensina hoje? Primeiro, isso nos ensina hoje que Deus tem poder para quebrar sistemas que te prendem. Deus tem poder de quebrar sistemas que te prendem. Ele tem um poder de libertar você desta situação que você se encontra. Ele tem o poder. Quando o texto fala que Deus feriu o Egito e Faraó, ele está mostrando que não existe sistema, não existe governo, não existe situação ou estrutura que consiga resistir o poder de Deus. Não existe. O Egito era uma potência, Faraó era considerado quase um deus. Lembra disso? Faraó, ele era considerado quase um deus, mas quando Deus decidiu agir, tudo caiu por terra. O Egito era uma potência, Faraó, ele era considerado quase um deus, mas quando Deus decidiu agir, tudo caiu por terra. Se existe algo te prendendo, seja uma situação emocional, espiritual, financeira ou familiar, Deus tem o poder de quebrar isso tudo agora. Ele tem o poder. Aquilo que parece grande demais para você, não é grande demais para o nosso Deus. Confia, meu irmão. Outra questão que eu aprendo, Deus age com sinais e maravilhas. O texto diz que ele enviou sinais e maravilhas. Deus não age de qualquer forma. Ele manifesta o seu poder de maneira visível e incontestável. E que lição aprendemos? Deus ainda faz milagres hoje. Ele ainda faz. Talvez você esteja esperando uma resposta e Deus está te dizendo: eu ainda sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Ele abre portas, ele cura, ele transforma, ele surpreende. É o Deus que nós servimos. Outra questão que eu aprendo é que Deus luta contra inimigos que você não consegue vencer. Gente, eu estou no livro de Salmo 135, do verso 8 ao 10. Então o salmista vai dizer que Deus feriu nações e reis poderosos. Isto mostra que batalhas que não são nossas, são do Senhor. Sim, isto mostra que batalhas que não são minhas, não são suas, são do Senhor. Você não precisa vencer tudo sozinho. Tem guerras que só Deus pode entrar por você. Tem situações que só o agir sobrenatural resolve. Então, por isso, ao invés de desespero, confia. Ao invés de medo, irmão, descanse.
Amém? Outra questão que eu aprendo: lembrar do que Deus já fez fortalece a nossa fé. O salmista ele está relembrando acontecimentos do passado. Por quê, pastor Vanderlei? Porque quando lembramos do que Deus já fez, a nossa fé ela é renovada para o presente. Então não esqueça dos livramentos que você já viveu da parte de Deus na sua vida. Se Deus já te sustentou antes, se Ele já abriu porta antes, se Ele já fez milagres antes, Ele vai fazer de novo. Eu creio, meus irmãos, aliás, que Ele esteja fazendo agora. Outra questão que eu aprendo é que Deus é justo e soberano. Os atos de Deus contra Faraó e os reis não foram aleatórios, foram justiça. Deus viu a opressão, Deus ouviu o clamor e respondeu. Deus vê tudo, nada passa despercebido aos olhos dele. A injustiça pode até parecer prevalecer por um tempo, mas Deus entra com justiça no momento certo. Então, esse texto não é apenas sobre o passado, é uma declaração para o presente, meus irmãos. O mesmo Deus que feriu o Egito, o mesmo Deus que derrotou reis poderosos, é o Deus que está com você hoje aqui. Ele continua sendo poderoso, ele continua operando seus milagres, lutando pelas suas causas, ele continua. E Deus manda eu te dizer: eu ainda estou no controle de tudo. E aquilo que parece impossível, aquilo que parece travado, aquilo que parece perdido, eu vou transformá-lo em testemunho. Guarde esta palavra no teu coração e tenha um excelente dia, abençoado por Deus, o nosso Pai. Deus abençoe, mande esta oração para alguém. Eu volto com vocês meia-noite e repito, quem não acompanhou a transmissão do meio do dia, por favor, vá lá depois em nome de Jesus. E eu quero louvar a Deus pela vida de você que tem ofertado aqui também nesse projeto. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma maravilhosa. A paz do Senhor. Irmã Isabel Barcelos já deu tudo certo na vida da serva do Senhor. Já deu tudo certo, tá bom? Glória a Deus, a irmã vai entender. Já deu tudo certo na vida da serva do Senhor. Não se preocupe, já deu tudo certo. Deus está no comando. Deus abençoe, gente. Eu fico por aqui. A paz do Senhor. Uma ótima noite. Meia-noite eu volto com vocês.